Bom, a proposta desse vídeo é trazer um resumo de tudo que foi apresentado no nosso grupo de empresários cristãos. Então, na semana passada nós iniciamos a formação, o material foi entregue através do grupo e aqueles que puderam ter a oportunidade de ler o material certamente se enriqueceu com tanta beleza a partir das reflexões que a igreja faz a respeito da sua doutrina social. E na nossa última reunião nós tivemos esta instância de iniciar esse caminho de formação, do qual nós já apresentamos a partir do conteúdo que está postado no grupo. Então vamos lá. Nós iniciamos a reunião com uma definição sobre a doutrina social da igreja e eu vou aqui trazer um resumo, né? Na verdade aqui é mais vamos dizer assim, um resumão do que foi transmitido na ocasião da nossa reunião presencial. Mas para que a gente não perca as referências e principalmente aqueles que não puderam estar presentes, eu acho que vale a pena ouvir um pouco, escutar, assistir esse vídeo, que eu vou tentar aqui trazer, passar pelo caminho aqui do início, meio e fim do que nós falamos, tá? Então, para começar, foi apresentado o que é a doutrina social da igreja, precisamente para que nós possamos dar o pontapé inicial. Realmente é necessário saber o que é, do que se trata essa nomenclatura chamada doutrina social da igreja. Então, o que nós podemos trazer à luz do que a igreja já nos apresenta como definição da sua doutrina, é que esta doutrina social ela é um conjunto de documentos, de declarações escritas pelos papas ao longo da história. Esses documentos eles são postos publicamente para que a sociedade e também os bispos possam ter esse conteúdo a respeito do que a igreja pensa de acordo a vários assuntos. E o que é importante a gente entender é que a doutrina social da igreja ela é exatamente isso, esse conjunto de documentos que é escrito pelos nossos representantes da igreja, nossas autoridades, o Papa, em conjunto com alguns bispos também ao longo da história e que nos dão essa rica literatura que está posta para que nós possamos ter esse conhecimento. E nós também dizíamos que nesse contexto a primeira encíclica, ou seja, algo mais documental que foi escrito pela igreja, que marcou, vamos dizer assim, o início da literatura da doutrina social da igreja, foi a partir da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, em 1891, onde ele faz esse documento, escreve esse documento, fazendo uma leitura da sociedade da época com as suas realidades próprias. Nós sabemos que nesta época, em 1891, estávamos já, a humanidade já estava vivendo essas novas realidades que aconteceram no progresso da dimensão social, que foi oriundo da Revolução Industrial. E a partir daí começaram algumas mudanças no campo do trabalho, se percebeu muitas explorações entre empresários e trabalhadores, também houveram muitas explorações no sentido dos salários injustos, das grandes situações onde se encontravam os trabalhadores, né, sem condições de trabalho, normalmente trabalhavam muitas horas por dia, era um dia de muita exaustão no trabalho e tudo isso não era regulado, não tinha
sem ainda uma ordem dentro do ponto de vista da dignidade do homem. Então, a igreja, diante dessa realidade, ela faz a sua leitura, sempre baseada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e apresenta uma luz para que a sociedade, para que, no caso, as empresas, pudessem lidar com esta nova realidade que surge, que apesar de ser um grande progresso para a humanidade, toda a revolução que houve na dimensão das máquinas, essa revolução industrial que trouxe progresso, que trouxe riquezas para a sociedade, mas precisava também ser adequada à dignidade da pessoa humana. Então, primeiramente, foi colocado esse primeiro ponto para que nós possamos partir e daí para frente seguir com o resto do conteúdo que vem de acordo com esse marco fundante, podemos dizer assim, da doutrina social da Igreja. No material que vocês receberam, que eu postei no grupo, nós temos uma apostila relacionada a esses episódios e fala também das encíclicas, né? Então, na ocasião, nós falamos nessa reunião onde que existiam várias encíclicas, né? Esses documentos que foram escritos ao longo do tempo, eles são nomeados normalmente de encíclicas ou cartas para a sociedade ou para um determinado tipo de grupo, por exemplo, porque se fala de diversos assuntos na dimensão social. Então, por exemplo, a Rerum Novarum, ela foi escrita pelo Papa Leão XIII, sempre nessa dimensão do trabalho, da dignidade da pessoa humana, resgatando como poderia ser vivido toda essa realidade sem fazer com que o ser humano seja, vamos dizer assim, seja prejudicado, né? Na sua essência como pessoa que precisa viver a dimensão do respeito pela sua dignidade humana. Então, a igreja ela joga a luz aí, e depois dessa encíclica vieram outras também sobre o mesmo tema. Inclusive, essa encíclica, como foi a primeira encíclica, ela teve uma repercussão muito grande e até hoje continua tendo. Dessa maneira, os papas que foram sucessores, né, do Papa Leão XIII escreveram, retomando depois de alguns anos, o mesmo tema da Rerum Novarum. Foi o caso da 40º anos, que foi escrita também retomando todos os pontos que foram colocados na Rerum Novarum, mencionando a Rerum Novarum depois de 40 anos. A igreja faz uma nova leitura, nessa releitura, ela encontra também basicamente os problemas lá do começo, esses problemas relacionados ao trabalho, à dignidade humana e todo esse tema relacionado a isso. E depois, ainda o Papa João Paulo II, na sua encíclica Centésimos Anos, ele também retoma, depois de 100 anos, ele faz uma releitura do tempo atual, mencionando a Rerum Novarum, ou seja, sempre trazendo os mesmos temas que estão muito presentes na nossa sociedade atual, porque, na verdade, o problema é o mesmo, né? A gente tem que entender que a igreja, ela se preocupa com o homem. A igreja diz que o homem é a via da igreja. Essa é a grande sabedoria que a igreja traz, mostrando para a sociedade que o homem deve estar ao centro, no sentido de ser valorizado na sua dignidade como pessoa, como filho de Deus, que foi criado para ser um protagonista, para ser aquele que, com Deus, ele vai ser cooperador com a construção do reino de Deus neste mundo. Portanto, ele tem um papel, ele tem uma missão,
muito específica e ele tem que ser respeitado, ele precisa ser colocado ao centro para não haver essa ideia deformada do homem, que muitas vezes hoje se percebe, quando se tira o homem do centro, ele passa a ser um mero instrumento, por exemplo, na dimensão do trabalho, e passa a não ser respeitado na sua dignidade, né, daquilo que ele tem de mais importante, na sua essência de ser humano, de ser filho de Deus, criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, quando a sociedade instrumentaliza o homem e olha para o homem como uma peça numa engrenagem de trabalho, ela não está dando o devido respeito e a sua dignidade para a qual ele foi criado. Então, esta é a preocupação da igreja. E fazendo um pouco de memória a respeito das encíclicas, para que a gente possa ter uma noção como funciona a doutrina social da igreja, essas encíclicas elas são normalmente escritas em diversos tempos na história, onde cada tempo tem a sua particularidade, tem a sua realidade própria, tem os seus próprios problemas sociais, e a igreja, então, entra aí com a sua sabedoria para iluminar essas questões. Por exemplo, o marco, como eu falei, o marco temporal da primeira encíclica escrita pelo Papa Leão XIII, a Renovar, foi em 1891, que traz alguns pontos significativos, como eu mencionei, que foi a exploração dos trabalhadores, a remuneração injusta e a solução proposta pelo marxismo como contrária à liberdade humana. Então, o Papa ele coloca luz sobre esses três temas mais importantes da encíclica e ele vai, então, dar a visão da Igreja sobre todos esses aspectos. Depois, o Papa Pio XI, ele escreve a encíclica 40º ano, que ele faz uma menção e recorda os princípios anunciados pelo seu antecessor, o Leão XIII, e os aplica à nova situação da época, que essa época foi marcada por também abusos dos grandes poderes financeiros, capitalistas e os conflitos econômicos entre nações que se vão vivendo no período da Guerra Fria. Então aí já foi outro momento da sociedade, onde a humanidade passava por questões também delicadas no aspecto da dignidade humana, e a igreja, mais uma vez, ela levanta sua voz e traz esse serviço para a sociedade, mostrando o caminho, dando luz a respeito da maneira correta como a sociedade deve se posicionar e agir diante dessas realidades. Os pontos mais significativos dessa encíclica 40º ano foram os abusos dos grandes poderes financeiros e os conflitos entre nações na Guerra Fria. Depois houve uma outra encíclica escrita pelo Papa João XXIII, que convoca o Concílio Vaticano II. Essa encíclica foi escrita em 1961 com o nome de encíclica Mater de Magistra. Essa encíclica ela amplia os temas da doutrina social da Igreja e traz como os pontos mais significativos o atraso do setor agrícola, a justiça e as relações entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E também nessa encíclica Pacem in Terris aborda os direitos humanos e a paz mundial ameaçada. Depois houve uma outra encíclica, essas que eu estou mencionando sempre são encíclicas dentro do conjunto das encíclicas voltadas para os temas sociais, por isso estão aqui colocadas como essas encíclicas as mais importantes dentro desse conjunto de encíclicas e de literatura da doutrina social da Igreja. Depois, já em 1965, o Papa Paulo VI ele escreve a encíclica Gaudium et Spes.
Essa encíclica ela sinaliza o desequilíbrio entre o rápido progresso técnico e os temores que causam esses avanços, né, tecnológicos. Os pontos mais significativos da encíclica desse Papa foi o abismo significativo entre os pobres e os ricos, ou seja, poucos ricos e muitos pobres, e os problemas do desenvolvimento no contexto da recente descolonização. Também traz nessa encíclica uma outra encíclica também escrita por ele, a Populorum Progresso, define o que é o desenvolvimento e como estamos chamados a trabalhar como igreja em vista do verdadeiro desenvolvimento e examina as ideologias. E o marco temporal dessa encíclica, eu já falei, foi mais ou menos, na verdade, em 1965. Depois surge o Papa João Paulo II, já trazendo também 3 encíclicas voltadas para a dimensão social, que foi a Labora Excerpts, em 1981, que define o trabalho como chave da questão social, a Sollicitude Rei Solicis, em 1987, sobre o desenvolvimento frente à persistência do atraso das nações pobres, né? Fala também porquê da dívida externa e da dívida internacional, e ele escreve também a encíclica Centésimos Anos, mencionando a Rerum Novarum, né? Ele escreve essa encíclica em 1991 e revisa as questões sociais depois da caída do comunismo e do socialismo na Europa, derrotado como sistema econômico viável, que foi a queda do Muro de Berlim. Então, essa encíclica ele vai abordar todos esses temas e trazer uma leitura da Igreja sobre estas questões na nossa sociedade atual, né, da época. E também nós tivemos com o Papa Bento XVI a encíclica Caritas in Veritate, que foi escrita em 2009, onde ele traz um foco mais dirigido principalmente à dimensão da economia e especificamente aos empresários. E aqui é importante porque essa encíclica ela traz muita luz sobre a dimensão empresarial e ela vai ser uma encíclica, uma das que nós vamos trabalhar bastante no nosso grupo, sobre o que a igreja pensa a respeito da empresa e das suas atividades. E aí na ocasião, nós inclusive falamos dessa encíclica e lemos a definição de empresa baseada na encíclica do Papa Bento XVI, a Caritas in Veritate, onde o ponto central que a encíclica mostra sobre a definição da empresa é que a empresa ela não é só uma instituição que busca fins de lucros, não é? Ele vai além disso, porque a gente sabe que a empresa é sim para ter lucro e a igreja não nega isso, mas ela vai além e diz que, além de ser uma instituição de fins lucrativos, que deve ter lucro, buscar o lucro, ela também tem que se interessar pelo papel social, ou seja, ela tem uma dimensão subjetiva que está relacionada com o social, com o bem comum, com o bem do outro, e ela deve servir à sociedade. Então, uma vez que ela recebe a sua rentabilidade, o seu lucro, ela também tem o papel de servir à sociedade, gerando o bem comum. E finalizando, sobre as encíclicas que nós falamos também da encíclica do Papa Francisco, já em 2020, que foi nomeada de Fratelli Tutti, um mundo mais justo. Bom, nós não conseguimos, nessa primeira bateria de formação, trazer todo o conteúdo da apostila que nós postamos, porque realmente é um vasto material, uma literatura muito grande, e nós paramos aqui. Então, na próxima reunião, nós vamos retomar e nós vamos seguir com os outros conteúdos que estão presentes na nossa apostila, que está mais se refere mais aos princípios
da doutrina social da igreja, que são vários princípios, a gente até mencionou um deles, que foi o princípio da solidariedade, da subsidiariedade, e também tem outros mais, que nós vamos ter a oportunidade de descer um pouco mais profundamente e estudar cada um deles, o princípio da pessoa humana e o princípio do bem comum e tantos outros que nós vamos estudar. Então, é isso, meus queridos amigos e empresários cristãos. Nós vamos seguir sempre trazendo este vídeo, um vídeo depois da nossa reunião, para facilitar e até servir também de um pouco mais de material para a gente poder buscar como vias de estudos. Eu agradeço a presença dos que puderam estar na reunião e faço esse apelo que os que não estiveram, eu sei que foram por razões bem justas, mas que vamos fazer todo um esforço, todos que podem estar presentes na nossa próxima reunião, que será colocada no nosso grupo, o dia e o local. Muito obrigado, que Deus abençoe e que vamos juntos fazer desse mundo um mundo melhor.